Graça e paz da parte do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Hoje eu vim trazer algo diferente para você. Na realidade, eu vim contar uma história, um fato verídico. E no final, fique com a gente até o final. Porque nós vamos, assim que terminarmos de contar essa história, nós vamos estar trazendo aqui uma palavra direta para o teu coração, e eu tenho certeza que de alguma maneira Deus ele vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco nesse momento. Antes de começar essa história, eu gostaria de pedir a você que curtisse esse nosso vídeo, deixasse aí o seu comentário, compartilhasse. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí, aciona o sininho das notificações, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Certa vez, num culto de sábado matinal, as pessoas estavam reunidas em uma igreja. E havia uma jovem que estava com o microfone na mão, dirigindo aquele culto. O pastor estava ali mexendo, resolvendo algumas coisas ao lado. A esposa do pastor sentada logo na primeira fila, né, ali dos bancos. Ela estava sentada com seus filhos e tudo transcorria bem. Até que uma jovem, ela se aproxima, ela vai até a frente, ela se aproxima daquela pessoa que estava com o microfone em suas mãos e dirigindo aquele culto, e ela pede para falar. Ela diz que ela precisava contar uma situação e ela queria o microfone porque ela queria falar com as pessoas que ali estavam, e ao pegar o microfone, ela começa dizendo assim: bom dia a todos, e hoje eu preciso abrir o meu coração. E eu preciso contar uma coisa que eu já venho carregando, já está engasgada aqui, e eu preciso contar porque é um pecado que eu preciso confessar a vocês aqui. E ninguém, né, todo mundo ali arregalou os olhos e, né, aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam dentro da igreja. E naquele momento ela começa a dizer: eu fiz uma coisa errada, eu cometi um pecado e eu preciso abrir o meu coração para vocês, porque se eu não fizer isso eu não vou me libertar, e eu quero ser salva e eu preciso me libertar dessa angústia que eu sinto no peito, dessa culpa que eu carrego há muito tempo. Eu sou a amante do pastor. Queridos, naquele momento, todos que estavam dentro daquela igreja ficaram sem palavras, arregalaram os olhos e olharam na direção do pastor que ali estava. O pastor então, né, e a esposa do pastor que estava sentada, na mesma hora ela desmaia. Os filhos, né, a levantam, vão acudir a mãe. O pastor se aproxima daquela menina: mas o que você está falando, menina? Por que você está dizendo isso? Né? Isso deve ser um mal entendido. Não. E ela, né, insiste e segue dizendo: não, eu preciso falar, eu preciso confessar, porque eu preciso me libertar, e eu estou fazendo isso por mim e por você, porque eu preciso da minha salvação. Queridos, naquele momento, depois que a esposa, né, ela recobra a consciência, ela vem a si, eles se reúnem no gabinete. Aquela jovem que havia feito aquela acusação diante da igreja, o pastor, a sua esposa, seus filhos, né, algumas pessoas que ali estavam. E naquele momento ela continua contando o que de fato aconteceu, e ela diz assim: olha, eu tenho como provar tudo isso. E ela segue dizendo, até para a esposa do pastor que ali estava, porque ela, né, mas como
como que isso aconteceu e me conta, me prova isso. E ela estava transtornada também, a esposa do pastor. E o pastor ali, né, ouvindo tudo aquilo, abaixou a cabeça e apenas a esposa, né, sabia de alguns detalhes do seu marido, até porque aquele homem havia se casado com ela virgem. A sua esposa foi a primeira mulher na vida dele. E aquela jovem, ela conta uma história, uma particularidade daquele homem que somente a sua esposa saberia, que foi um detalhe. Ela diz o seguinte: não, existe um sinal na genitália do pastor, um sinal, assim e assim. Conta alguns detalhes do corpo daquele pastor. Naquele momento a esposa já não tem mais dúvida de que realmente o seu marido havia traído. Bom, não preciso dizer, né, que aquele casamento foi destruído, eles se separaram. Aquela mulher, depois de um tempo, conheceu uma outra pessoa, se casou de novo e aquele pastor foi excluído, né? Pegaram a credencial daquele pastor, tomaram dele, o pastor presidente daquela denominação, e ele deixou de ser pastor. Ele perdeu toda a sua família. Vergonha total, não foi? Só que continue assistindo esse vídeo. Queridos, o que aconteceu? 20 anos se passaram. Aquele homem estava exilado, morando sozinho, né, num sítio, numa chácara, quando o pastor presidente, que havia excluído ele na época, ele recebe uma ligação de uma mulher que diz o seguinte: olha, eu preciso que o senhor venha aqui fazer uma oração por mim, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou em fase terminal, eu estou com câncer, estou no meu leito e preciso conversar e preciso da tua oração. O pastor, claro, não negou o pedido, foi até aquela mulher, né? Uma senhora já com, né, seus cabelos já embranquecidos. E ao conversar com o pastor, ela então abre o coração e fala assim: lembra daquela jovem que há 20 anos atrás pegou o microfone e denunciou o pastor dizendo que era amante dele e contou diante da igreja? Era eu. Eu fui aquela jovem. Só que agora eu preciso abrir o meu coração e reparar um erro. Porque na realidade eu menti para todos, eu menti, eu levantei um falso testemunho, eu contei aquilo porque eu nutria em mim uma paixão por aquele pastor, mas eu sei que ele nunca seria meu. E aquele pastor presidente: mas espera aí, mas você contou um detalhe que só a esposa saberia, que foi aquele sinal na genitália do pastor. E ela conta o seguinte: não, eu trabalhava como enfermeira num hospital, e quando o pastor ele foi fazer uma operação, ele passou por uma cirurgia, enquanto ele estava sedado, deitado, eu fui lá, eu abri né, aquele jaleco, né, aquela roupa que se coloca no paciente, e a pessoa, né, fica completamente nua ali. E eu abri e eu vi todos os detalhes do corpo e maquinei o que eu iria fazer. E eu descobri que ele tinha aquele sinal, eu olhei o corpo do pastor e eu fui e maquinei tudo premeditei e fui lá e falei isso no microfone, mas eu estou já nas minhas últimas forças, já estou nos meus últimos dias, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, eu preciso reparar esse erro. Eu menti, eu contei isso e eu destruí a vida daquela família. Queridos, o pastor arrasado, o pastor presidente, ele não perde tempo e vai até o sítio
e chega para aquele pastor que havia sido acusado injustamente, que havia perdido a sua família. Ele chega para aquele pastor com a credencial na mão e tentando devolver, e tentando reparar aquele erro. Ele chega para o pastor e fala: pastor, hoje nós descobrimos a verdade e viemos aqui devolver a tua credencial de pastor. O pastor, ele olha para o pastor presidente e pergunta da seguinte maneira: você vai trazer a minha esposa de volta? Você vai trazer os meus filhos novamente de volta? A minha reputação, meu nome de volta? Aquele pastor presidente se cala, abaixa a cabeça e ele continua dizendo: não, se o senhor não vai trazer de volta a minha família, minha esposa, nem o meu nome, nem a minha reputação, nem os meus filhos, eu prefiro continuar onde eu estou, eu vou continuar por aqui. E aí, querido, o que aconteceu? Aquele homem, alguns anos depois, soube-se que ele havia morrido sozinho, exatamente naquela chácara, naquela casa onde ele vivia. Você imagina o desgosto, você imagina os momentos que aquele homem passou lá sozinho, condenado por um erro que não cometeu, por uma injustiça. Ele teve a sua família, praticamente destruída quando se separou de sua esposa. Ele havia sido abandonado, e até aquele tempo, aquele dia, todos acreditavam naquela mentira, que ele nada pôde fazer. Hoje em dia existem muitas pessoas que estão sofrendo por uma condenação injusta. Me lembro que Jesus ele foi preso, ele foi sacrificado. Jesus ele foi esbofeteado, ele foi por um crime que ele não cometeu. Muito pelo contrário, o único erro de Jesus, entre aspas, foi amar a humanidade, o ser humano. Paulo e Silas na prisão porque estavam pregando o evangelho foram presos, porque uma jovem foi liberta. O que falar de José? José foi para uma prisão injustamente, porque a mulher de Potifar, a mulher de Faraó, havia mentido, inventou uma mentira para incriminá-lo. Ele não fez, ele foi preso. Mas, amado, o que eu preciso trazer de mensagem para cada um de nós hoje é exatamente aquela situação de não se apurar o que de fato havia acontecido, e execraram aquele pastor e condenaram ele sem ter cometido crime algum. Eu costumo dizer que o maior assassino do crente, o maior assassino de algumas pessoas são os próprios, que muitas vezes estão ali, e quando o irmão comete um erro, um deslize, a primeira coisa que fazem é julgá-lo, é jogar na rede social, é incriminar a pessoa sem saber de fato o que aconteceu, e mesmo que tenha errado, vai lá, exclui o irmão do hall de membros da igreja, sem saber, sem conversar, sem querer resgatar e salvar aquela alma. Jesus não chamou não para expulsar ninguém, repelir ninguém, muito pelo contrário, para dar as mãos, independente de condição social. Já estamos julgando e condenando quem é negro, quem é branco, quem é rico, quem é pobre, se o homem é homossexual, se ele tem a sua opção, já queremos condená-lo, julgamos, taxamos aquela pessoa e julgamos e dizemos que aquela pessoa está condenada ao inferno. Eu, assistindo recentemente o testemunho de uma jovem que estava dentro de uma determinada denominação, aquela jovem conhecida e famosa que foi expulsa de lá porque ela já não podia mais, doar para aquela determinada igreja certos valores, e porque ela já não tinha mais condições de poder ajudar, ela foi praticamente escorraçada de dentro daquela igreja e taxaram ela de serva de Satanás. Jesus está enojado, na realidade, com o que tem visto hoje em determinadas igrejas, porque a igreja somos nós, sou eu e você. Estão fazendo da igreja circo, casa de espetáculo, banco, de tudo, menos um lugar de amor, de acolhimento, onde se pratica o amor, não o amor falado, dizendo que ama, mas na realidade, quando a pessoa precisa, não ajuda, não leva uma cesta básica, não procura saber se aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Enquanto aquela pessoa serve para a igreja, ela está lá, ela está cantando, ela está no púlpito, ela está pregando,
quando já não serve mais, eles excluem, ou eles rejeitam, ou eles colocam lá fora e a pessoa volta para o mundo destruída, abandonada. Lembrando que Jesus não veio criar religião, porque na realidade as pessoas que fazem isso são religiosas. Jesus não veio criar uma religião, Jesus é amor. Jesus veio ligar o homem de fato a Deus. Ele é o mediador da nova aliança, ele é a ponte, né? Jesus não veio criar muros, ele veio criar pontes para nos ligar, nos reconectar com Deus, com o Pai. Então hoje já se fala muito em amor, mas a gente não vê esse amor praticado. Então na realidade aquelas pessoas que execraram aquele pastor, e muitos abandonaram aquela igreja, muitos não quiseram mais saber daquele homem, nem procuraram saber se de fato ele estava precisando de alguma coisa, não condenaram. Quer dizer, você errou, você pecou, você já não merece, já não é mais digno da salvação, não é digno do perdão. Hoje em dia alguém comete um erro, quer dizer, a pessoa já não merece mais uma segunda chance, né? O perdão é triste, é lamentável. Mas Jesus nos chamou para amar, seja quem for, seja em qual situação for. Jesus nos chamou para dar essa segunda chance, para abraçar, para dar as mãos, né? para estender a mão para aquele que está necessitado e muitas vezes precisa da gente. A gente às vezes, no sinal do trânsito, a gente fecha muitas vezes o vidro do nosso carro, aumenta o som porque alguém está pedindo um dinheiro, pedindo uma ajuda no sinal, e às vezes podemos ajudar e não fazemos, né? Então o que eu venho dizer aqui, através desse testemunho: ame sem olhar a quem. Ame sem querer absolutamente nada em troca. Ame como Jesus amou. E que Deus ele tenha misericórdia de cada um de nós, porque um dia nós vamos estar diante desse mesmo Deus. E Ele vai pedir para mostrarmos as nossas mãos e o que nós fizemos. O que fizemos por amor ao Evangelho, o amor a Deus, o amor à sua causa, o amor pelas pessoas, pelas vidas que precisam do Senhor. Jesus não é esse Jesus que estão pregando por aí em muitos lugares. Jesus, ele é amor, ele continua sendo amor. E ele não odeia o pecador, muito pelo contrário, ele ama. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade que liberta, né? E a verdade precisa libertar mesmo. E ele quer que a todos chegue, né? Essa palavra de vida, de salvação, de que ele liberta, de que ele levanta o homem, de que ele dá uma nova chance. O que falar daqueles dois criminosos na cruz ao lado de Jesus, enquanto um estava ali defendendo Jesus, o outro estava julgando, né? E aquele outro homem queria mesmo que Jesus fosse crucificado, queria que Jesus pagasse por aquilo, enquanto o outro estava ali: Jesus, o Senhor não merece, nós merecemos, nós fomos criminosos, né? Nós fizemos coisas erradas, mas o Senhor não fez nada. Por favor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento ele estava dizendo: Jesus, eu errei, eu confesso que eu pequei, eu confesso que sou um pecador e eu preciso do teu amor, me dá uma segunda chance. Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, não se preocupe, porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação chegou para ele, como a salvação chega para você nesse momento. Deus te abençoe. Queremos encerrar aqui esse vídeo convidando você a se inscrever aí no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos. Vem aí novas lives, vem aí, né, novos vídeos. Eu convido você a ouvir o nosso programa. Nós temos um programa de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar as nossas redes sociais, o link para você baixar o aplicativo da nossa rádio. A gente tem uma web rádio, uma rádio na internet, onde o nosso programa vai ao ar. E aqui, através do nosso canal no YouTube, você pode também assistir a esse programa segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, com retransmissão aqui no nosso canal. Se inscreva, acione o sininho das notificações, né? Compartilha, que Deus venha abençoar. Jesus te ama, independente de quem você seja ou o que você fez. Jesus te ama incondicionalmente. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Quem precisar falar comigo, aí estão as nossas redes sociais, né? Nós temos a nossa conta no TikTok, nós temos a nossa página no Facebook, nós temos o Vigia Crente, é uma página muito conhecida lá no Facebook também, além do Instagram, do YouTube.
do Kuai e das outras redes sociais, o Twitter. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Até o nosso próximo encontro de Palavras de Vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.